Fala pessoal, tudo bem com vocês? Spider aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a histologia da língua. Se você quer saber os tecidos que compõem a língua, fica nesse vídeo que logo depois da vinheta nós vamos descobrir. Vamos lá! Bom, ficou faltando a gente explorar um pouco mais a questão das papilas. Então, nessa parte final do vídeo, vamos falar um pouquinho dessas papilas. Nessa lâmina aqui, nós podemos ver principalmente as papilas chamadas de filiformes. Que características nós temos nessas papilas filiformes? Bom, como a gente pode observar, essas papilas elas têm aqui uma característica de serem mais afiladas e são encontradas normalmente na região dorsal da língua. Então, essa região, a gente sabe que ela é mais irregular, né? E essas papilas elas não têm ainda um aspecto de percepção do sabor dos alimentos, logo elas não têm uma função gustativa. Elas são mais papilas de função mecânica, de como se fosse apreensão, de retenção do alimento ou manipulação do alimento. Geralmente, como é meio pontiagudo, né, essa papila filiforme, geralmente ela fica apontada para fundo da boca. E aí isso ajuda a retenção do alimento, a manipulação do alimento, para evitar que ele escape, né, da boca durante a alimentação ou a abertura da boca, por exemplo. Bom, a presença de queratina também vai ser importante, né, exatamente para a proteção também do epitélio e da língua como um todo contra os alimentos que porventura você acaba ingerindo. E tem algumas regiões, naturalmente, que não vão ter essa queratina, porque a queratina atrapalharia, por exemplo, a função gustativa. Então, nós vamos observar essa variação de locais com mais queratina, locais com menos queratina. Mas dá para observar, por exemplo, que essas papilas filiformes, elas são muito grandes, principalmente na região dorsal da língua, que é totalmente coberta de papilas, e aí elas vão atuar mesmo com essa função mecânica, beleza? Então são as papilas filiformes. Vamos ver outras papilas agora. Bom, voltando aqui para os esqueminhas, temos aqui a língua novamente esquematicamente sendo mostrada. Eu já havia mostrado no slide anterior, né, no início aqui, que existe essa diferença de localização das papilas, aqui as circunvaladas, como elas são bem grandes, né, observadas aí nessa região posterior da língua. A gente tem as papilas foliares, as papilas fungiformes, que tem esse aspecto, então, de detecção do sabor dos alimentos, da gustação. Aqui, esquematicamente, elas são demonstradas já chamando atenção para o aspecto histológico. Dá para observar aqui nessa região que todos vão ter esse aspecto de epitélio, lâmina própria, mas que a papila filiforme ela vai ter, então, a sua superfície mais afilada, como o nome sugere. A papila fungiforme vai ter, então, a sua base mais larga, mas também a superfície alargada. E aqui a gente já vê a presença do componente gustativo. Nas papilas foliadas e circunvaladas já vai ter uma presença também do componente gustativo, mas a papila circunvalada ela tem aqui uma invaginação muito grande do tecido epitelial, formando um sulco bem grande. A gente vai ver também isso na lâmina. De forma semelhante, tem isso também nas papilas foliadas, porém a base, né, não é tão... a invaginação sobre a base dessa papila não é tão grande assim. E aí a gente vai observar outras estruturas, como a presença de glândulas salivares associadas também a esses sulcos que a gente vai ver aí, principalmente nessas papilas circunvaladas e foliadas. Os botões gustativos, a gente vai observar que eles são encontrados algumas papilas na região lateral. E aí, quando a gente vê no grande aumento, podemos observar aqui que esse botão gustativo ele tem um poro gustativo, tem as células, né, que vão captar essa sensação dos sabores de acordo com a composição química aqui dos alimentos, basicamente, e essa percepção, essa sensibilidade gustatória vai ser enviada, então, via terminações nervosas para o sistema nervoso central, onde a percepção do sabor vai ser realizada. Vamos ver lá no Histology Guide como que isso pode ser identificado. Bom, então aqui nós temos uma língua, um corte histológico, onde a gente pode observar aquelas três regiões que a gente tanto discutiu anteriormente, onde tem a superfície com o epitélio de revestimento, logo abaixo a lâmina própria e o componente muscular, que é mais rico, né, mais intenso aqui naturalmente na língua. Nosso foco aqui vai ser então nas papilas. Essa lâmina aqui, ela destaca a papila fungiforme, então ela tem esse aspecto meio de cogumelo.
é uma papila que pode apresentar botões gustativos, apesar de que não observamos muito isso nessa lâmina. Os botões gustativos eles normalmente ficam, né, na região intraepitelial, mas não estão presentes nesse corte histológico. Mas aqui dá para a gente observar a aparência histológica, né, de cogumelo, tipo de uma papila fungiforme. É interessante observar que ela tem uma entrada, né, uma protuberância, digamos assim, da lâmina própria sobre o tecido epitelial, e essa região aqui ela é mais rica em vasos sanguíneos, e essa papila acaba tendo um aspecto mais avermelhado por causa disso. A gente observa na língua pontinhos vermelhos, então a presença de muitos vasos, né, nessa região aqui da papila acaba dando essa característica mais avermelhada também dessa papila aí na nossa língua. A gente costuma encontrar essas papilas fungiformes na região anterolateral do dorso da nossa língua, naturalmente, e a gente pode observar que elas ficam entremeadas, né, nas papilas filiformes, beleza? Então vamos conhecer agora outro tipo de papila gustativa. Bom, nesse corte aqui nós temos as papilas foliadas, então tem esse nome por esse aspecto semelhante a uma folha, mas podemos observar algumas características aqui em relação às que a gente já viu. Nós vamos ver depois das circunvaladas, e uma das características que a gente pode comparar essa papila com a papila circunvalada é que ela é um pouco mais baixa do que a circunvalada, que eu vou mostrar logo mais para vocês. Mas aqui, ó, podemos observar aqui várias glândulas salivares, né, como a gente já tinha mostrado anteriormente. Podemos observar que ela tem na região superficial aqui um tecido epitelial estratificado mais espesso do que na sua região lateral. Na sua região lateral nós vamos encontrar sulcos, né? Esses sulcos vão ser muito importantes para a função, principalmente gustativa, que essa papila tem. Aqui nós vamos observar na parte lateral a ausência de queratina, basicamente aqui nessa parte onde vamos identificar os botões gustativos. Então olha aqui o botão gustativo, podemos ver aqui a região do poro gustativo, a região onde saem as terminações nervosas, as células sensoriais que fazem a transdução desse sinal químico para a conversão em potenciais de ação, que vão permitir a observação aí do sentido químico, né, que nos dá o sabor, o paladar. E aqui tem um aspecto interessante desse suco, que na sua base a gente vai identificar a presença de glândulas, como a gente pode observar aqui. Essas glândulas já vão estar aqui associadas a ductos que desembocam nessa região do sulco dessa papila. Isso vai ser importante porque essa disposição das papilas acaba aumentando a superfície de contato com os alimentos, e a produção e a liberação de saliva nessa região vai ser interessante porque isso vai permitir lavar esse suco, e a lavagem desse suco permite a remoção rápida aí do alimento que vai estar aí em contato com esse botão gustativo. Com esse botão gustativo sendo lavado constantemente, isso vai permitir que ele consiga rapidamente captar diferentes ou novos, né, estímulos químicos para a percepção de novos sabores, ou às vezes de um mesmo sabor, determinando aí se um sabor vai estar mais ou menos salgado ou doce, dependendo de qual é o tipo de sentido químico que essas células vão identificar. Além disso, pessoal, podemos lembrar aqui que temos nessas secreções aqui dos ácidos serosos a enzima lipase lingual, como eu mencionei anteriormente. Essa lipase lingual produzida aqui vai ser importante porque, como ela degrada lipídios, a degradação de lipídios nessa região aqui do sulco da papila gustativa vai evitar com que se forme como se fosse um filme aqui de gordura, um filme gorduroso, que seria como um impedimento mecânico para os componentes químicos dos alimentos acessarem o botão gustativo, e a presença dessa barreira física aqui formada de gordura impediria a sensibilidade que poderíamos ter aí aos alimentos. Então, naturalmente, se você não tem uma boa higienização da língua e permite o acúmulo de filmes ali de matéria orgânica, a sensibilidade, né, a gustação pode ficar prejudicada por causa disso.
Então é importante, né, fazer a higiene oral, a higiene da língua adequadamente, porque isso vai ajudar também na sensibilidade aos alimentos. Então, às vezes você tem aquela saborra lingual, né, aquela matéria, aquele biofilme de bactérias com matéria orgânica devido à má higienização. Isso pode comprometer a percepção de alguns sabores ou de vários sabores daquela pessoa. Uma outra coisa que a gente pode também relacionar a perda de sensibilidade ao sabor vai ser quando a pessoa passa por um processo de hipossalivação, que ela produz pouca saliva. A menor quantidade de saliva faz com que a pessoa tenha menor lavagem desse suco da papila gustativa, e aí você vai ter uma probabilidade de ter mais acúmulo de matéria orgânica, que também gera um biofilme, que impediria essa percepção, né, dos diferentes sabores dos alimentos, devido à importância dessa lavagem estar acontecendo frequentemente. Pode acontecer também por falta de salivação, quando a gente tem gripes ou resfriados, né? Às vezes a obstrução do aparelho respiratório superior faz com que a gente respire muito com a boca aberta. E quando a gente respira com a boca aberta, isso aumenta o ressecamento da nossa boca, especialmente na língua. E aí, menos saliva, né, uma saliva mais viscosa devido a esse ressecamento, acaba também dificultando muitas vezes a percepção do sabor dos alimentos. Associado ao fato também que o resfriamento, a presença de muco, principalmente na cavidade nasal, impede a percepção dos odores. E a gente sabe que o sabor dos alimentos está muito atrelado também à percepção dos odores dos alimentos. Então, o fato de você estar gripado ajuda muito para você também diminuir a sensibilidade aí do paladar. Então, essas são as características então dessa papila foliada ou foliácea, né? E nós vamos ver aqui agora a última papila que ficou faltando, que é a papila circunvalada. Bom, aqui estamos no menu aumento de outro corte histológico da língua que destaca aqui então uma papila circunvalada. Na verdade, a gente pode ver duas aqui bem nitidamente. Ela lembra a papila foliada ou foliácea, e a diferença é que ela parece ser mais alta, certo? Ela também vai ter um sulco que vai ser, a invaginação desse sulco vai ser maior. Esse suco também vai estar associado aqui com glândulas, aquele mesmo aspecto que eu comentei. Então, a característica principal que nós vamos ver aqui é mais em relação ao formato mesmo, e a localização, naturalmente. Eu falei anteriormente da papila foliada. A localização da papila foliada, ela é normalmente encontrada na região dorsolateral da língua. Já as papilas circunvaladas vão ser encontradas normalmente mais na região do fundo da língua mesmo, na região posterior da nossa língua, do dorso da nossa língua. E aqui a gente pode ver aquele mesmo aspecto, um sulco bem grande, aqui os botões gustativos, onde vai haver ali a percepção, né, dos alimentos, do sabor dos alimentos. E aí a gente tem então aqui, fechando a análise histológica da língua, beleza? Se você gostou do vídeo, então, não esqueça de dar o like, compartilhar com os coleguinhas para que esse vídeo aí atinja mais pessoas e mais pessoas possam também ter acesso aí ao entendimento sobre a histologia da língua, beleza? Se qualquer dúvida, comenta aí embaixo que vou estar atento e posso tirar dúvidas também via mensagem aqui embaixo. Um abraço, pessoal. Nos vemos na próxima.